Olá, pessoal! Hoje, na nossa segunda aula sobre avaliação escolar, eu vou falar sobre avaliação na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica e, portanto, nós iremos começar por ela. Sejam bem-vindos! Então, o ensino de crianças no Brasil, ele é composto primeiramente pelo maternal, que vai de 0 a 3 anos, sendo que o berçário vai de 0 a 1 ano, e os maternais 1, 2 e 3 para cada ano de vida. Essa nomenclatura pode mudar de acordo aí com o sistema educacional ao qual a escola está submetida. O maternal, por exemplo, ele pode ser simplesmente chamado de creche, né? Principalmente quando ele é oferecido pelo poder público de forma gratuita. Nas escolinhas particulares podem ser adotados outros tipos de nomenclatura, mas o fato é que essa primeira parte da educação infantil, de 0 a 3 anos, ela não é obrigatória. Nós temos a matrícula obrigatória a partir dos 4 anos, então a educação infantil de 4 e 5 anos, ela tem que ser oferecida obrigatoriamente pelo poder público de forma gratuita em uma escola perto da casa da criança, tá? E a creche também faz parte da educação infantil, ela também é abrangida pela LDB, só que ela não é de matrícula obrigatória e ela pode ter outros nomes, outras denominações, né? Maternal 1, 2, 3, berçário 1, berçário 2, tudo isso pode variar bastante. Não há reprovação na educação infantil, então a avaliação é do tipo formativa, ou seja, ela é constante, ela é global, ela vai global no sentido de abranger todos os aspectos do desenvolvimento, e isso nós vamos ver na aula de hoje, quais são esses aspectos que serão acompanhados, analisados, investigados pela escola, no sentido de avaliar o desenvolvimento do aluno. Ela é individual, porque cada um vai se desenvolver no seu ritmo e ela não tem classificação, tá? Então, assim, quando você solta um boletim na educação infantil, você solta em relação ao desenvolvimento da criança em relação a determinado período de tempo, mas não tem uma classificação numérica nem conceitual, e menos ainda a avaliação vai fazer com que o aluno seja aprovado ou não, e ela não serve de critério nem mesmo para ser matriculado no ensino fundamental. Quando a criança completar 6 anos, ela tem a vaga garantida no ensino fundamental, tá? As mudanças na educação infantil, elas vieram principalmente depois da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Ela dividiu o ensino brasileiro em 2 níveis: a educação básica, que é composta pela educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ou anos finais e anos iniciais, e o ensino médio, e também a educação superior, tá? Então, nós temos 2 níveis de ensino, educação básica e educação superior. A educação básica, ela é obrigatória para crianças de 4 a 17 anos, que nós chamamos essa idade de idade escolar. De 4 a 17 anos, o indivíduo tem que estar matriculado na escola. A frequência é obrigatória. Então, ela deve ser oferecida pelo Estado de forma gratuita e ela se divide nas seguintes etapas. A educação infantil, que é o que a gente vai ver hoje, que é a primeira etapa, ela é composta de creches e pré-escolas, sendo que a matrícula na creche não é obrigatória, conforme eu já falei, é oferecida para crianças de 0 a 5 anos, tá? Sendo que a matrícula só é obrigatória a partir dos 4 anos. Nós temos o ensino fundamental, com ingresso aos 6 anos de idade, obrigatoriamente, não tem essa de reprovar na educação infantil, de ser retido na educação infantil. Ele é dividido pela nova Base Nacional Comum Curricular em anos iniciais, que tem 5 anos, a seriação, porém, não é obrigatória, nem a LDB fala disso. Geralmente, você divide em ciclos, né? Sendo que o primeiro ciclo pode ter 2 ou 3 anos. E os anos finais, que é do 6º ao 9º ano. Então, portanto, o ensino fundamental hoje ele tem 9 anos. Nós temos o ensino médio com duração de 3 anos para alunos de 15 a 17 anos. E nós temos o ensino médio de nível técnico, que hoje ele pode ser oferecido concomitante ao ensino médio. A pessoa ela cursa ali ao mesmo tempo o ensino médio e o técnico, ele pode ser subsequente. Depois que a pessoa terminou o ensino médio, ela faz um curso de nível técnico. Ele é profissionalizante, tá? Existem escolas que oferecem o ensino médio integrado, que é
o aluno cursa numa mesma escola o ensino médio e o nível técnico, e essa é uma mudança trazida aí pela reforma do ensino médio e pela nova Base Nacional Comum Curricular, que a gente vai conhecer um pouquinho ao longo das nossas aulas. Hoje eu já falo um pouco dela, mas focada na educação infantil. Bom, pessoal, para a gente entender como que funciona a avaliação na educação infantil, e principalmente para a gente poder entender que essa avaliação ela deve ser global, ou seja, ela deve abordar todos os aspectos do desenvolvimento do aluno, a gente precisa entender 3 documentos importantes que estão relacionados ao currículo. O primeiro é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e o segundo, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, tá? No próximo slide, eu vou falar da nova Base Nacional Comum Curricular, que, na verdade, é o mais usado para fundamentar o currículo. Ele é o carro-chefe do currículo, tanto da educação infantil como dos outros níveis e das outras etapas de ensino no Brasil. Mas vamos começar com esses 2 documentos, porque eles também ajudam a entender melhor esse desenvolvimento da criança, o que vai ser avaliado, tá? E também ajudam a entender melhor como que foi construída a BNCC. Vou falar primeiro do referencial, tá? Ele vai colocar aí alguns aspectos do desenvolvimento que serão abordados e também alguns objetivos, né? Alguns temas que serão abordados na educação infantil. O primeiro é o movimento, que está praticamente relacionado às atividades físicas, ao desenvolvimento psicomotor. Então, a criança vai se movimentar através das brincadeiras, através dos jogos, através das dinâmicas coletivas e etc. Segundo é a música, a escola vai apresentar uma variedade de sons, de notas musicais, de instrumentos, a criança vai entrar em contato com os mais diversos ritmos, canções, letras, expressões musicais, relacionando-os com seus sentimentos, seus movimentos, seus pensamentos, sua individualidade. Nós temos linguagem oral e escrita, lembrando que não é alfabetização, não se pode alfabetizar antes da hora, por uma questão de maturação cognitiva. Eu já expliquei para vocês como que é o desenvolvimento cognitivo da criança, a teoria de Piaget, né? A principal função desse eixo, portanto, é a comunicação. A criança conseguir se comunicar através da linguagem, suas múltiplas manifestações. Ela vai usar a comunicação para se socializar, para ter acesso aos bens culturais e acadêmicos da sua sociedade. Então, o professor vai usar todos os recursos escritos e orais disponíveis para que a criança se familiarize com as palavras, despertando assim o interesse pela leitura e escrita. Aí a gente tem um trabalho bastante amplo com a história, contação de histórias, teatrinhos, né, representações, com a participação da própria criança. O que vai ser avaliado nesse sentido, então? É justamente isso, essa criança está interagindo, se ela está participando, se ela está conseguindo se comunicar com as outras crianças, se ela está conseguindo usar a linguagem nas suas 2 formas, verbal e oral também, né? Para se comunicar com os colegas, com os professores. Nós temos também as artes visuais, que são manifestações que envolvem os sentidos das crianças, mexendo com seus sentimentos, pensamentos e apontando as formas da realidade que a cerca. Nesse eixo devem ser trabalhados todos os espaços, a luz, pintura, desenho, escultura, modelagem, volumes. Então, a criança vai lidar ali com massinha, com pintura, com desenho, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver mesmo na educação infantil, muito colorido, muita textura, né? Natureza e sociedade, esse eixo orienta para o desenvolvimento de atividades que conscientizem as crianças sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente, que lhe ofereçam conhecimento sobre a natureza e sobre a sociedade em que vivem, ensinando modos de se relacionar com as pessoas, com a fauna e a flora. Então, é importante as atividades ao ar livre, o contato com a natureza, com os animais, com as plantas, com as flores, né? E a matemática, a criança deve desde cedo ter contato com noções de número, de lógica, de tempo, de espaço, de lateralidade, entre outras questões relacionadas aos problemas do cotidiano, que envolvam essas noções sem, claro, ficar focado demais nessa questão da alfabetização. É apenas uma apresentação do mundo da matemática para a criança, assim como a gente vai apresentar
o mundo das letras, no eixo de linguagem oral e escrita. Nós vamos ver uma identificação muito grande desses eixos apresentados no referencial curricular lá na BNCC. Por isso que eu digo, a BNCC ela se apoia também nesses documentos, um não está dançando livremente do outro, todos eles se comunicam, e a gente precisa lembrar que o referencial curricular ele é anterior à BNCC, né? Então ele serve realmente de base para isso. Como que eu vou avaliar esses eixos? Como que eu vou avaliar esses aspectos? A avaliação, gente, ela é formativa. Você não tem ali, no olhar que você tem para a criança, quando ela está nessas atividades de linguagem, de artes ou em contato com a natureza, aquele olhar classificatório. Você tem que ver se a criança está cumprindo os objetivos que você colocou no seu plano de aula, né? Se está na natureza, está interagindo, está conseguindo captar ali o que o professor está explicando, tá? Mas a gente, quando pensa em avaliação, a gente pensa muito no sentido de classificar e de progressão. E a progressão, ela se dá através de notas, né? Na educação infantil, a gente não pode ter esse olhar. A gente tem que ter o olhar de acordo com a própria criança. Por isso que a avaliação é individual. Então, se uma criança, por exemplo, você está ensinando o que é direita e o que é esquerda. A criança aprendeu o que é direita e o que é esquerda, verbalizou isso ou conseguiu mostrar isso na dinâmica, ótimo, mas não tem que dar nota, não tem que classificar. É simplesmente olhar se aquela criança conseguiu absorver o conhecimento que você passou. Nós temos também as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Elas trazem um currículo adequado para cada etapa da educação básica. Ela também é anterior à BNCC, também servindo de base para a BNCC. E o que é importante a gente ver nessas diretrizes curriculares, né? Os objetivos que ela formula. Eu acho que eles podem orientar bastante a avaliação. Por exemplo, o que a educação infantil vai fazer pelas crianças? Oferecer recursos para as crianças usufruírem seus direitos, complementar a educação da criança junto à família, promover a socialização e a sociabilidade infantil, ampliando os saberes e conhecimentos da criança. Então, perceba como essa interação, essa integração no grupo ali, né? Essa inclusão da criança é um objetivo e é um dos objetivos avaliados. Promover igualdade de oportunidades a todas as crianças, garantindo acesso aos bens culturais e intelectuais da nossa sociedade, sem discriminação. Então, é parte da sua avaliação na educação infantil ver se a criança está conseguindo ter acesso a esse conhecimento, né? E isso não é uma ação que parte dela, parte da escola levar esse conhecimento até a criança, tá? Então, no fundo, quem está sendo avaliado na educação infantil é a escola. Se ela está promovendo isso que o DCNI pede para a escola fazer, ou se ela está também promovendo esses eixos que eu expliquei do referencial. Por fim, aqui, propiciar desenvolvimento adequado de modo a garantir continuidade nos estudos. Então, fundamentar a base para ela ingressar no ensino fundamental. Então, percebam que a escola, na verdade, ela é parte da avaliação quando a gente fala da educação infantil, porque ela precisa oferecer todos esses eixos, ela precisa cumprir todos esses objetivos antes de pensar em qualquer avaliação individual, né? Se ela ofereceu isso à criança, aí sim que a gente vai ver se a criança conseguiu absorver ou não esse conhecimento. Vamos falar então da nova Base Nacional Comum Curricular na parte de educação infantil. A gente fala nova porque ela é recente, ela vem sendo estruturada há bastante tempo, ela já era prevista na LDB de 1996, na promulgação da LDB, mas ela teve aí seus primeiros documentos concluídos em 2017, 2018 e o ensino médio só no ano passado. Tanto que o ensino médio está em fase de implantação ainda. Quando se trata de educação infantil, ela traz aí duas novidades. Primeiro, os direitos da criança e segundo, os campos de experiência. Esses campos de experiência têm muito a ver com aqueles eixos do referencial que a gente viu no slide anterior. Falando dos direitos da criança, a gente percebe que eles podem servir de objetivos aí na hora de fazer uma avaliação individual da criança,
Mas lembrando, e é sempre bom reforçar, que a escola precisa oferecer as oportunidades, o contexto para o desenvolvimento desses direitos, né? Ela precisa garantir esses direitos para que a criança possa explorar, possa ter contato com esse conhecimento, e aí sim que você vai fazer uma avaliação. Primeiro direito é conviver. A criança, como ser social, precisa se desenvolver nesse aspecto, interagindo com seus pares, com a sua família, seus grupos sociais e sua cultura. Então, você vai avaliar se a criança está tendo aí essa interação social o suficiente, né? Brincar. Brincar vai desenvolver a criança no aspecto motor, cognitivo e social, além de ser parte importante da infância para que ela explore o ambiente, objetos. É importante estimular a imaginação e a criatividade, as experiências sensoriais, emocionais, expressivas, sociais. Participação. Para que desenvolva autonomia e independência, a escola deve proporcionar à criança o poder de escolha e de decisões conforme ela vai amadurecendo. Então, esse é um aspecto que você pode colocar dentro da sua avaliação, se a criança está adquirindo essa autonomia. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela. Expressar. Como ainda está desenvolvendo a oralidade, a criança precisa aprender outras formas de se expressar através da arte, da música, da literatura, das brincadeiras, jogos lúdicos. Então, essa expressividade é um dos pontos também da avaliação, se a criança está adquirindo vocabulário e se ela consegue se expressar também de outras formas, né? Através de um desenho, através das brincadeiras, contando histórias. Além disso, ela precisa desenvolver também, né, a comunicação verbal e conseguir manifestar seu pensamento, suas opiniões, emoções, seus sentimentos. Lembrando que a criança que frequenta todas as séries ali da educação infantil, às vezes entra muito pequenininha, bebê, né, na educação infantil, e ela já sai com quase 6 anos de idade, ou seja, já sai falando, se comunicando, interagindo socialmente, com desenvolvimento psicomotor bem avançado, né? Conhecer-se como sujeito em desenvolvimento, a criança precisa construir sua personalidade, sua bagagem cultural através de vivências e troca de experiências. Então, aí também é parte da interação social. Agora, os campos de experiências. Os campos de experiência, eles são 5 na BNCC, eles são colocados ali de uma maneira bastante detalhada, tá? Na apostila, eu coloquei os objetivos de aprendizagem para cada um desses campos de experiência. Então, a minha sugestão é que leiam, mas não se preocupem com decorar, memorizar, porque aqueles objetivos, né, de aprendizagem, eles devem servir para as práticas do cotidiano. É como se fosse um manual de consulta para você montar suas aulas e, junto com essas aulas, os objetivos de aprendizagem para cada uma dessas aulas. E aí você monta a sua avaliação em cima de cada objetivo de aprendizagem que você coloca no seu plano de aula, entendeu? Então, assim, não cabe ficar lendo e relendo aqui ou ficar explicando. Acho que na BNCC eles estão bem claros. Vai ser um material para o professor usar ali no seu dia a dia. Às vezes a escola ela traz um material pronto já com os objetivos de aprendizagem bem definidos, e são esses objetivos que vão orientar a sua avaliação dentro de cada campo de experiência. Vamos ver. O eu, o outro e o nós. O objetivo é que elas se tornem aptas a valorizar sua própria identidade e, ao mesmo tempo, respeitar e reconhecer as diferenças dos outros. Então, aqui, resumindo, esse campo de experiência. É isso que você vai procurar avaliar, tá? No corpo, gestos e movimentos, o objetivo é mostrar as diferentes linguagens artísticas e culturais, como a música e a dança e seus diversos movimentos. No traço, sons, cores e formas, o objetivo nesse campo é incentivar as crianças a terem experiências por meio da intensidade dos sons e ritmos, descobrindo assim ações variadas de traços, cores e formas. Então, você vai avaliar se a criança já consegue fazer essa identificação conforme você vai ensinando para ela, lógico, né? Escuta, fala, pensamento e imaginação.
O objetivo desse campo são as experiências com cantigas, leitura, jogos cantados, brincadeiras de roda, conversas, entre outras. Na apostila está resumido o campo de experiência, né, de acordo com a BNCC, mas é claro que quem vai trabalhar com a educação infantil precisa ter o documento na íntegra para consultar e montar suas aulas, tá? E espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. O objetivo é favorecer a construção de noções de espaço em situações estatísticas como perto, longe, frente, trás, hoje, ontem, amanhã, antes, depois. Percebam que há uma similaridade, né, com os eixos apresentados no referencial curricular, que na verdade eles oferecem ali sugestões de linguagem verbal e não verbal, conceitos matemáticos, só que a BNCC ela traz isso de uma maneira muito mais contextualizada, né? Então você vai ensinar para a criança, por exemplo, o que é perto, o que é longe, o que está à frente, o que está atrás, não só aquela palavra enxuta ali, lateralidade, que é esquerda, direita, por exemplo, sabe? Ela traz isso de uma maneira bem mais mastigada, para que o professor ensine ali os seus alunos. Bom, vamos ver na prática, então, como colocar todos esses documentos, todos esses direitos de aprendizagem, esses objetivos, esses campos de conhecimento, de experiência em prática. Bom, primeiro eu trago uma dica aqui da professora Cláudia de como fazer, assim, planejar a avaliação dentro da educação infantil. Então, primeiro, o planejamento. É preciso enxergar a avaliação na educação infantil como meio para novas aprendizagens, tanto do professor quanto das crianças, sem aquele objetivo classificatório, né? Sem aquela mensuração numérica. A observação. A partir da observação e reflexão da própria prática, o professor deve pensar, avaliar suas ações e dar continuidade ou propor mudanças ao planejamento escolar. A avaliação na educação infantil ela é quase que toda fundamentada na observação, tanto do que você está fazendo, tanto do que a escola está oferecendo e tanto no desenvolvimento individual de cada aluno. O registro é importante. Eu sempre falo para as minhas alunas e alunos que mantenham aí na educação infantil, como são poucos alunos, né, ou a gente espera que seja, mantenham um prontuário, vamos dizer assim, uma pastinha para cada um dos alunos. Ali você vai anotar todos os aspectos do desenvolvimento em relação àqueles campos de experiência da BNCC e outros que você achar importante, tá? Então, observar, ouvir, registrar cuidadosamente o desenvolvimento integral dos alunos pelas atividades propostas, brincadeiras e interações das crianças no seu cotidiano. A reflexão, né? É importante utilizar vários instrumentos de registros, né? Como diários de bordo, cadernos de anotações, planejamentos, fotos, vídeos, entre outros recursos que o professor tenha necessidade de utilizar para dar visibilidade às aprendizagens dos alunos. E também porque a gente não pode confiar na nossa memória. Então, é importante que você registre as suas aulas, as suas dinâmicas, suas práticas, suas atividades e seus ensinamentos com esses alunos diariamente. E a comunicação. O professor deve propor a criação coletiva de documentação pedagógica, permitindo que tanto a criança quanto as famílias reconheçam os processos de desenvolvimento e aprendizagens na educação infantil. Em nenhuma etapa da educação, eu acho que a escola e a família devam se afastar, mas em nenhuma é tão importante essa comunicação, essa interação do que na educação infantil. Os pais precisam participar integralmente desse desenvolvimento do filho dentro da escola, do filho, da filha, dos filhos, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de ficha de avaliação do aluno na educação infantil. Essas fichas, geralmente, elas são compostas assim, do objetivo que você pretende ali, o que o aluno pretende, o que você pretende que o aluno alcance ao final de determinada etapa, que pode ser uma semana, um dia, um mês, um ano, você que coloca isso, a escola que decide isso, e dentro do que propõe a BNCC. Então, essa ficha, por exemplo, é sobre o campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E aí, a professora, o professor, né, colocou aí 13 objetivos para os quais ele vai responder sim ou não
ou não dá para identificar, né? Tá em fase de desenvolvimento, vocês fazem a ficha conforme vocês querem, né? Tem escolas que não colocam só 3 colunas, tem escola que colocam só 2 colunas, tem escola que colocam 5 colunas. Em fase de transição, completo, parcialmente completo, você que vai decidir, principalmente quando a criança é muito pequenininha, fica difícil a gente ficar colocando só sim ou não, tá? Então, ó, reconhece, que identifica cores, sabores, temperaturas, consistência, texturas e formas, odores, né? Sim, não, mais ou menos, apenas alguns. Ali, por exemplo, tá odores, cores, sabores, temperaturas, consistência, texturas e formas. Olha quanta informação. Eu fragmentaria isso conforme a criança for menor, lógico, né? Fragmentaria isso. Reconhece odores? Sim ou não? Reconhece cores? Sim ou não? Reconhece sabores? Sim ou não? Fragmentaria isso, por exemplo, numa ficha diária ou numa ficha semanal, e eu utilizaria essa ficha aqui. Não tô dizendo que tá errado não, tá, gente? Tá muito bem feito, inclusive tanto que estou usando como exemplo. Mas eu usaria essa ficha aqui mais geral para um período maior de avaliação. 1 mês, 2 meses. Na educação infantil, tudo ocorre de forma muito rápida. O desenvolvimento é muito rápido e muito intenso. Então, a gente não pode fazer uma avaliação individual a cada 2 meses, como a gente faz no ensino fundamental. Apesar de que nem no ensino fundamental eu recomendo esse período. A gente precisa analisar dia a dia a evolução da criança. Então, faça uma ficha mais fragmentada e mais detalhada para fazer anotações diárias, tá? Coloque nos seus diários. Ao fim da semana, faça uma somativa mais ou menos nesse nível aqui. Ao fim do mês, outra e assim outra, né? Aí você vai ampliando. Tem um vídeo aí para vocês que ele é um vídeo um pouco longo, né? 20 minutos mais ou menos. É do professor Geraldo, mas ele vai explicar com detalhes como é a avaliação na educação infantil segundo a BNCC. Por quê? A gente precisa de um tempo maior para falar de BNCC, né? E como não dá tempo de falar aqui, eu recomendo esse vídeo para vocês aprofundarem. Para encerrar nossa aula, eu falo da síntese das aprendizagens. As sínteses das aprendizagens nortearão os professores sobre os objetivos a serem alcançados, tanto no ensino quanto na avaliação, ao fim da etapa. Então, você juntou todas as fichinhas da educação infantil todinha da criança e agora você vai ver se a criança conseguiu atingir esses objetivos aqui, que são para serem atingidos no final da etapa, completando 6 anos. Se a criança não atingiu, ela vai ser retida na educação infantil? De jeito nenhum. Mas você vai fazer uma anotação para os professores do ensino fundamental que vão receber essa criança, para dizer que eles precisam continuar o ensino e o desenvolvimento das crianças nos seguintes aspectos. Por exemplo, ó, o eu, o outro e nós. A criança precisa aprender a respeitar e expressar sentimentos e emoções. Ela não faz isso plenamente. Então, eu vou colocar uma anotação na fichinha dela para o ensino fundamental. Atuar em grupo, demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade, solidarizando-se com os outros. Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. Faz uma fichinha sim ou não, coloca recomendações. Ou faça uma fichinha mais detalhada. Sim, totalmente. Sim, parcialmente. Não totalmente. Não parcialmente. Observações para o professor. No corpo, gestos e movimentos. Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. Então, a criança atingiu essa autonomia, ela consegue se vestir, ela consegue escovar os dentes, ela consegue lavar as mãos. Utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como instrumento de interação com o outro e com o meio. Coordenar suas habilidades manuais. Um ponto importante, já que ela vai concluir o seu processo de alfabetização durante o ensino fundamental. Como é que está o movimento de pinça, por exemplo, que a gente faz para segurar o lápis? A criança consegue? Sim ou não?
ela consegue desenhar letras cursivas, ou só letra palito, como é que está a coordenação motora fina, isso é uma coisa que você pode colocar. Traços, sons, cores e formas. Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. Expressar-se por meio de artes visuais, utilizando diferentes materiais. Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal. No campo, escuta, fala, pensamento e imaginação. Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação por diferentes meios. É interessante que a gente veja essa questão da expressividade através da fala, escutar as pessoas, né? Porque, já vou falar, ó. Argumentar e relatar fatos oralmente em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzido. Contar uma história com começo, meio e fim, por exemplo. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. Conhecer os diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. Por que é importante a gente avaliar essas aprendizagens? Em primeiro lugar, pelo valor das próprias aprendizagens. Em segundo lugar, por quê? Ao longo da educação infantil, algumas crianças vão apresentando alguns problemas em relação à aprendizagem, tá? Esses problemas, eles podem ser problemas passageiros, né? A criança às vezes não tá dormindo direito, às vezes tá doentinha, às vezes tá tendo algum fator de estresse. Mas podem ser sintomas de um déficit, né? Pode ser sintomas de um transtorno, por exemplo, dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia, TDAH. As características desses transtornos, inclusive o transtorno do espectro autista, por exemplo, em seus diversos níveis, seus 3 níveis aí, essas características elas surgem ali ao longo da educação infantil, né? Porque a criança, ao se desenvolver, ela vai apresentar essas características, o professor percebe, a família percebe. Mas o diagnóstico, gente, só pode ser fechado a partir dos 6 anos de idade, que é a idade em que ela entra na escola. Então, nessa fase aqui, ó, quando você vai fechar essa síntese, é muito importante você detalhar se a criança conseguiu atingir algumas dessas aprendizagens, porque muitas dessas suas anotações podem servir de base para uma avaliação psicopedagógica, neurológica, enfim, de uma equipe multidisciplinar para avaliar se a criança tem um transtorno ou não. Por exemplo, a questão da oralidade, né? Um aluno com autismo, com diagnóstico ainda não fechado, mas já tendo intervenções em relação ao autismo, ele pode apresentar aí alguma dificuldade nessa questão da abstração, da imaginação, do jogo simbólico, do faz de conta, na oralidade, na expressão das ideias através da verbalização. Então, essas anotações, esse fechamento, né, essa síntese é muito importante. Então, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, identificar, nomear, adequadamente comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles, interagir com o meio ambiente com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles, utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza, maior, menor, igual, espaço, dentro e fora, medidas, comprido, curto, grosso, fino, como meio de comunicação e de suas experiências. Aqui eu abro uma nova aspas para retomar a teoria de Piaget. Eu falei muito rapidamente, inclusive, para vocês sobre a caixa de Piaget, que é uma caixa de provas operatórias para ver se a criança passou do período pré-operacional para o operacional concreto. O ideal é que ela entre no ensino fundamental no operacional concreto. Só que isso, gente, não se dá da noite para o dia. A criança não dorme com 5 anos, acorda com 6 anos já no período operacional concreto. É uma transição que leva um tempo grande. E para isso a gente tem as provas operatórias. E aí as provas operatórias servem para você diagnosticar essa síntese aqui, ó. Se a criança consegue ter noções de reversibilidade, de volume, tá tudo lá nas provinhas que eu falei para vocês e deixei o link, inclusive, né? Mostrando como construir. Então, apliquem isso para fazer esse fechamento. E
Utilizar unidades de medida, dia e noite, dias da semana, meses e anos, noções de tempo, presente, passado e futuro, antes, agora e depois. Tem criança que não sabe ver hora na forma analógica, hein? Para responder à necessidade a questões do cotidiano. Daí, às vezes, a criança com essa dificuldade de números, a gente já pode pensar numa descalculia, né? Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação, contagens, desenhos, símbolos, escrita, números, organizações de gráficos básicos, etc. Então, importante aí fazer esse fechamento dentro da educação infantil. É lógico que você não faz sozinho, isso tudo passa por um conselho, passa por reuniões. A escola faz esse fechamento e manda as informações para a escola que vai acolher esse aluno no ensino fundamental.